exatamente aqui. Por que a questão das gramas? Para que você venha a ter os pés dos animais misturado um pouco com o ambiente. Muito bem, gente, aqui está a camada de grama, você pode observar, tá? Então já demos uma mudança aqui, certo? Se você quiser aplicar um desfoque, você pode aplicar um desfoque, certo? Eu vou aplicar um desfoque aqui, então você vai em filtro, então vamos para desfoque Gaussian. Eu vou aplicar um desfoque de apenas menos de 1%, vou colocar 0,09. Pronto, beleza. Já apliquei um pouquinho de desfoque aqui, certo, gente? Agora o que eu vou fazer? Eu vou inserir umas flores aqui, tá? Vamos colocar essas flores aqui para ficar uma coisa mais interessante. Muito bem, pessoal, então observe vocês que eu vou trazer agora mais algumas plantas, então vou trazer umas folhas para aqui, tá? Você observa que eu tenho esse detalhe que algumas folhas, algumas folhagens aqui, alguns ramos. Vou trazer algumas folhas bem parecidas com essa, só para poder a gente fazer, ou seja, algumas, para o negócio ficar um pouco mais interessante, tá bom? Então vou pegar essa folha aqui murcha e eu estou trazendo essa folha para o ambiente. Deixa eu diminuir um pouquinho, certo? Eu dou um Enter. Bom, então nós temos essa folha aqui. Eu vou então só dar um Ctrl T e com o botão direito eu clicando, eu vou aqui, ó, tá? Em distorcer. Clico aqui em cima, tá vendo essa ponta da haste? E eu vou fazer a folha ficar mais ou menos parecida que ela está deitada aqui sobre o chão. Depois a gente vai trabalhar na iluminação. Não se preocupe não. Vou trazer mais uma outra. Você não pode encher muita coisa, mas vamos colocar uma outra folha aí, tá bom? Deixa só eu diminuir agora o tamanho dessa folha. Dou um Enter. Gostei dela. Vou trazer para mais ou menos aqui. Ctrl T. E eu vou novamente em deformar, distorcer. E eu estou jogando agora. Muito bem, temos as folhas. Vamos trazer agora algumas plantas para a gente poder colocar aqui, certo, gente? Para que a gente saiba qual a planta mais adequada que nós vamos trazer, então eu observo que eu tenho esse local aqui que está meio vago, tá? Então vamos colocar uma planta aqui, tá bom, gente? Então deixe só procurar no meu banco de imagens. Então eu tenho aqui uma planta mais ou menos. Eu vou clicar, eu vou arrastar essa planta para aqui. Lembrando que quando você arrastar a planta, você tem que colocar essa planta, porque eu tenho aqui gramas, tá? Então eu tenho aqui agora, eu vou colocar abaixo de gramas. Por que isso? Ó, veja bem, deixa só eu diminuir o tamanho. Não quero algo chamando muita atenção. Você percebe que ela fundiu com as gramas, ela misturou com as gramas aqui. Ela está embaixo, ó, observa bem, tá? Então eu tenho aqui, olha, embaixo das gramas, tá certo? Então essa é a ideia que a gente está fazendo. Como eu tenho essas borboletas aqui, eu vou pegar uma borboleta e vou colocar aqui, certo? Então o que eu vou fazer? Cliquei, borboletas, escolhi essa borboleta. Eu vou pegar aqui, dou um Ctrl J, já dei um Ctrl J. Então dupliquei a camada da borboleta, olha bem. Agora eu vou trazer essa borboleta e eu vou colocar aqui, Ctrl T, para me virar a posição dela. Virei horizontalmente, certo? Muito bem, pessoal, agora que nós estamos com o cenário quase todo pronto, é o momento de nós colocarmos as sombras, certo? E como é que eu vou colocar a sombra? Vamos entender uma coisa aqui. Você percebe que a modelo ela tem uma iluminação aqui sobre o rosto, tá? Uma iluminação que pega mais ou menos deste lado, observe bem. Então é importante que agora a gente venha jogar, ou seja, uma iluminação aqui. Eu vou criar uma áurea que vai vir daqui sobre ela, certo? E vai ficar muito bonito. E aí a gente vai colocar sombras também. Então eu vou clicar aqui em cima, eu vou criar uma nova camada. Eu vou colocar aqui áurea, certo? Pronto. Ou vou colocar então light para ficar melhor, certo? Feito isso, gente, é muito simples. Você vai pegar o laço poligonal,
certo? E aqui, ó, eu vou desenvolver essa luz mais ou menos de onde? Eu tenho que tentar entender de onde eu tenho que colocar essa luz. Então vamos jogar essa luz, certo? Para que ela venha bater assim na moça, tá bom? Então eu vou criar aqui, ó. Cliquei. Muito bem, eu vou agora escolher uma cor. Vou pegar mais ou menos essa tonalidade, certo? E eu vou preencher essa seleção com essas cores. Aqui está. O que eu vou fazer agora? Eu vou vir em filtro e eu vou agora para desfoque. Você vai aplicar agora um desfoque gaussiano ou Gaussian Blue, mais ou menos isso. Eu vou dar um OK. Vou voltar novamente em filtro. Eu vou agora para desfoque. Eu vou agora para desfoque radial. Eu vou escolher a opção zoom. Eu vou colocar máxima. E agora nós vamos estar aplicando esse efeito, tá? Vou novamente, desfoque radial, clicando sobre ele. Novamente, desfoque radial. Você pode continuar aplicando mais uma vez. Uma outra vez. Muito bem. Agora que eu apliquei o desfoque radial, eu vou agora clicar aqui e eu crio uma máscara de camada, certo? Para poder aplicar, ou seja, um efeito que essa aura está desaparecendo, tá bom, gente? Então, eu vou vir aqui, ó, na caixa de ferramentas, aonde tinha ou tem a ferramenta de degradê, clico sobre ela, com essa opção aqui marcada, tá? Eu vou clicar aqui e eu vou escolher a opção, certo? Preto e branco. Fazendo isso, gente, o que vai acontecer? Ó, você observa que eu tenho um branco de um lado e o preto de outro. Com o branco para cima, se eu clicar aqui e arrastar, você percebe que eu estou tirando, ou seja, as cores, tá bom? Então observe bem, estou deixando só dando uma áurea para ficar bem mais transparente aqui. O que eu vou fazer então? Eu vou agora trabalhar aqui na opacidade. Muito bem. Então a ideia aqui era a gente jogar essas cores, botar esse brilho para aqui, para a moça. Eu posso colocar mais desse outro lado, que se você quiser, por exemplo, você pode simplesmente, bora colocar aqui, duplicar. E eu posso dar um Ctrl T, caso você queira fazer isso, virar horizontalmente. Eu vou então diminuir a opacidade dele mais um pouquinho. Assim está bom. E eu vou dar mais um desfoque nele também, tá bom, gente? Então vou aplicar aqui um radial. Pronto. Então, apliquei aqui mais um radial. Agora, nós vamos salvar essa imagem, ok, gente? Muito bem, pessoal. Agora que nós estamos com a camada com a imagem salva, você observe que nós vamos fazer aqui o seguinte, ó. Então nós temos as duas camadas de luz, a duplicada é a que nós criamos. Eu vou então mesclar essas camadas. O que você vai fazer? Seleciona as duas como? Clica em uma e apertando no teclado Shift você clica na outra e com o botão direito você vai dar um clique e vai em mesclar camadas. Feito isso, você tem aqui Light ao invés de cópia, Light cópia, eu vou deixar só Light, tá bom? Pois bem, nós temos aqui essa imagem que já criamos. Agora vou só esse pássaro, eu vou jogar tirar um pouquinho aqui da opacidade no meio, tá bom? Então vamos lá. Eu vou pegar a ferramenta de Erase, certo? Com opacidade aqui de 20% mais ou menos. Eu vou dar um clique em cima, certo? Eu vou dar um clique aqui em cima, apertando Shift e aperto Shift e clico aqui embaixo, tá? Então fiz esse efeito, mas embaixo clico novamente, clico aqui e aperto embaixo Shift. Eu vou diminuir o tamanho do brush, cliquei aqui e apertando Shift eu dou um outro clique, dou um clique aqui, aperto Shift, faço a mesma coisa, certo?
Aqui também cliquei, aperto Shift e dou um outro clique. Vou aumentar agora a opacidade para 40 mais ou menos. E vamos agora dar um OK. Cliquei aqui, vou embaixo, apertando Shift e dou um clique, tá? A intenção, o objetivo nosso é criar exatamente esse efeito que você está vendo aí, certo? Dou um clique aqui e faço a mesma coisa, certo? Agora que eu fiz isso, tá, com a camada de light, eu vou em filtro, desfoque e nós vamos para gaussiano, certo? E vamos aplicar um gaussiano de mais ou menos 5%. Beleza, gente? Aqui nós estamos, tá? Como a imagem está ficando, você percebe que agora vamos dar uma trabalhada no fundo dessa imagem agora, tá bom? Então, eu vou clicar no background. Vocês estão lembrados que nós havíamos explicado para você. E agora eu vou em filtro. E em filtro eu vou em desfoque gaussiano. Você observa que 5 foi demais. Eu vou reduzir o desfoque para mais ou menos 2 pixels. Muito bem. Apliquei um desfoque aqui no fundo, certo? Agora eu vou clicar na opção, nessa máscara que se criou de filtro, com a opção aqui, ó, do preto para cima. Vou pegar a ferramenta de pincel, certo? Com opacidade de 100%, fluxo, perdão, aqui eu vou colocar 50%. E ok, vamos apagar mais um pouquinho o desfoque. Vou aumentar o tamanho do brush. E vamos dar uma trabalhada, tá bom? Então, 50% foi muito. Eu vou colocar em 20% aqui. Então, Ctrl Z. E ó, observe bem, eu estou cliquei em cima da camada de máscara de filtro inteligente, que foi o desfoque. Então, estou só, eu havia dado um desfoque aqui, estou diminuindo mais o desfoque, tá bom? Por que, Marcos? Que é para a gente dar um efeito bem interessante aqui. Aqui na grama, ó, observa bem, estou tirando aqui, ó. Muito bem. Agora em background eu vou dar clicar nessa opção, eu vou para níveis e vamos começar a mexer um pouquinho agora nos efeitos para ele começar a ficar mais interessante. Você pode observar, apliquei níveis. Agora nós vamos fazer algumas alterações também aqui na moça, na modelo. Eu vou abrir, eu vou aqui para modelo e eu vou agora para opção também de níveis. Somente nela eu quero o efeito aplicado. Cliquei aqui, eu marquei essa opção. Estou aplicando um pouco de níveis. Sem tirar o brilho no rosto dela, tá certo, gente? Então vamos lá. Agora nós vamos para os lobos, nós vamos jogar um sombreamento nele, tá? Então deixa-me ver aqui os lobos. Nós temos o Wolf 2, que ali está, certo? Como é que eu vou aplicar o sombreamento? É muito simples você fazer isso. Eu simplesmente vou dar um Ctrl J, dupliquei o lobo, certo? Eu vou pegar a cópia e jogar para baixo. Agora, veja bem, com a opção do lobo separado, ou seja, selecionado, então eu vou agora em imagem, ajuste, e eu vou para matiz e saturação, e eu vou remover toda a luminosidade do lobo, tá? Observa você. Eu vou dar um OK. O que eu tenho aqui agora? Se eu puxar aqui, você vai ver que a sombra do lobo já foi criada. Então o que eu faço agora, gente? Eu vou dar um Ctrl T e eu vou simplesmente distorcer essa imagem. Vou criar agora, certo, a sombra do lobo aqui, ó, embaixo dele. Dou um Enter e eu vou para filtro,
E eu vou aplicar agora um desfoque gaussiano de mais ou menos 3 pixels. E agora eu vou aqui, ó, em preenchimento, e eu vou colocar 56%. Posso diminuir mais um pouquinho. Muito bem, aqui está. Nesse outro lobo também eu vou fazer a mesma coisa, certo? Vamos procurar outro lobo. Eu tenho o Wolf 1, Ctrl J, dupliquei, pego a cópia, que vou renomear, vou colocar o Wolf 1 Shadow. É uma sombra que eu estou dando nele. Agora eu vou para a imagem. Muito simples você fazer isso. Perdão, deixa eu só rasterizar. Cliquei com o botão direito, rasterizar, porque você lembra que ele, observe o detalhe que eu te falei, ele é uma camada de objeto inteligente, então sem ser rasterizado você não aplica o efeito. Então vou para imagem, ajuste, matiz, saturação, e eu vou tirar a luminosidade dele, tá? Fiz isso, vou dar um OK. Aqui está a sombra dele, tá bom? Ctrl T no teclado, e eu vou para distorcer, vou trazer totalmente ele aqui para baixo, ó.